Vânia, por favor. Vânia Munhaca, eu sempre escrevo, Munhaca de Vasconcelos. Obrigada. Sem reencarnação não há justiça. Boa noite. Vocês já viram toda a bagunça que eu estava fazendo aqui na frente, né, para organizar tudo, porque eu sou bem assim, vou fazendo meus barulhos, vou arrumando as coisas, vou falando com todo mundo. Então, quem eu conheço, prazer em vê-los aqui. Quem eu não conheço, prazer em conhecê-los, e muito obrigada pela presença. Em nome, né, do Espaço Espírita e em nome da Feira do Livro, em nome do Maxi Shopping e em nome meu mesmo, porque eu fiquei pensando, palestra de segunda-feira lá no shopping, eu acho que não vai muita gente não, vai ver todo mundo no shopping domingo, mas é muito bom mesmo ver vocês por aqui. O tema reencarnação, ele precisa ser amplamente falado, porque embora nós espíritas tenhamos o conhecimento de que a reencarnação existe, muitas vezes a gente não compreende muito bem como ela se processa. Eu não vou falar sobre como nós reencarnamos, mas vou dar aquela base sobre o que é a reencarnação e por que sem reencarnação não há justiça. Nós trabalharemos hoje a partir de alguns slides que estão fundamentados em Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós trabalhamos com doutrina. E aí a gente começa com algumas perguntas. A primeira pergunta é se Deus é perfeito. E um dos pressupostos da existência de Deus é de que nós cremos nele porque ele é perfeito, porque ele tem todas as virtudes, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, sem perfeição, nós não teríamos por que acreditar em Deus como acreditamos. E se ele é perfeito, então não está sujeito a nenhum tipo de imperfeição. Vocês concordam comigo? Que para ser perfeito ele não pode ter nenhuma imperfeição. Por que a gente pergunta isso? Para perguntar se Deus é justo. Porque quando nós observamos o mundo, nós vemos bastantes situações, muitas situações que nos assustam, espantam, impressionam, em que nós ficamos pensando, não é possível que Deus exista, vendo isso que está acontecendo com determinada população, com determinado grupo de pessoas, com determinada pessoa, criança ou animal, porque a gente acha muito absurdo. Então, Deus, que a gente acabou de dizer, que nós, espíritas, nós que somos cristãos, de forma geral, não se limita isso ao espírita, como nós acreditamos que Deus é perfeito, ele não pode ser perfeito sem ser justo, porque a justiça é uma das suas virtudes. Então, se nós sabemos que Deus é perfeito e que Deus é justo, nenhuma coisa que aconteça e que nós sabemos que tem o conhecimento de Deus, ou é criado por Deus, ou é permitido por Deus, não pode ser injustiça. Porque se fosse injustiça, Deus seria injusto. E se ele fosse injusto, ele não seria perfeito. Talvez para uma criança, para um adolescente, ou para uma pessoa mais crítica, ou para uma pessoa que está iniciando na doutrina, esse raciocínio que eu fiz pareça um pouco repetitivo ou até confuso, mas o fato é que são essas as características. Perfeição exige que todas as suas qualidades sejam máximas, inclusive a justiça. Então Deus não pode ser injusto. Mesmo assim, nós encontramos ricos, pobres, saudáveis, doentes, inteligentes, pessoas com dificuldades de ordem mental diversas, com limitações diversas. E isso nos faz questionar, onde é que está Deus? Cadê aquele ser perfeito que fez com que todas as coisas fossem para o bem? Cadê aquele ser perfeito que ama a todas as pessoas? Onde é que está a justiça de Deus quando eu vejo o meu filho, a minha mãe, o meu pai, alguém que eu amo ou o vizinho sofrendo amargamente e não encontro
nenhuma resposta. Porque eu posso ter uma doença pulmonar e ter fumado a minha vida inteira. Eu posso ter uma cirrose e ter bebido a minha vida inteira. Mas tem gente que tem esses problemas e nunca fumou e nunca bebeu. Então a gente se questiona. Talvez nós, espíritas, até questionemos menos, porque sabemos que existem leis naturais que justificam, que explicam. Mas com certeza muitas pessoas perguntam. Então, nós partimos do pressuposto de que não existe nenhuma explicação perdida ou que não seja envolvida pela reencarnação. Tudo se pode explicar se não for algum problema nascido de conduta da vida atual, ela tem uma explicação na reencarnação. Mas será que isso é suficiente para entender porque sem reencarnação não há justiça? Então, antes que eu me esqueça, eu até coloquei em cinza ali exatamente para não esquecer. Às vezes, existem pessoas, eu não sei se aqui no ambiente tem alguém que pela primeira vez veio ver como é que é uma palestra espírita, nós estamos no shopping, de repente viu lá embaixo o convite e não sabe muito bem o que é a reencarnação. E eu estou falando da reencarnação como uma lei, como um fato, como parte da preocupação do amor divino para conosco, e a gente tem que explicar o que é reencarnação. Então, a encarnação, antes de mais nada, é o ato do espírito que Deus criou, que é o princípio inteligente, entrar, tomar para si um corpo físico, onde ele vivenciará as experiências que nós estamos vivenciando. E a reencarnação, além de ser a doutrina das encarnações sucessivas, é o fato de nós, depois de encarnados, sairmos do corpo através da morte, morte física, ou seja, desencarnamos, quem morre é corpo, não espírito, e aí num outro momento futuro, que pode demorar mais ou menos, voltaremos a nascer no corpo físico. O mesmo espírito tomando para si um corpo novo, ou seja, reencarnando. Tá ok? Aí, nós temos que analisar a questão da unicidade das existências. Porque a reencarnação trata da pluralidade das existências, ou seja, várias vidas carnais. Mas existem pessoas, porque foram ensinadas, porque acham que é mais lógico, que acham que é mais razoável, existem filosofias, doutrinas religiosas que dizem que nós só temos uma vida. Algumas dizem que nós somos criados no ato da concepção e outros dizem que é no ato do nascimento. E aí, se nós temos que ponderar que se existisse uma só encarnação, Deus estaria sendo justo ou injusto? Porque nem todo mundo tem uma vida boa, tem saúde boa, tem aparência boa, tem inteligência que seja, como diz no direito, o do homem médio, ou seja, aquela inteligência média que dá para compreender pelo menos o principal de todas as coisas. Então, não é assim que as coisas acontecem, não é assim que nós vemos. Portanto, numa só existência, na unicidade das existências, nós teríamos um Deus injusto, porque Ele permite que uma pessoa tenha condições inferiores, físicas ou materiais ou intelectuais, em relação a outras pessoas. Então, se nós fôssemos pegar, por exemplo, aquelas revistas ou programas de TV que falam dos famosos, nós veríamos pessoas bonitas, nós veríamos pessoas inteligentes, pelo menos aparentemente inteligentes, nós veríamos pessoas bem vestidas, com sucesso, com algum tipo de poder. E vocês? E os vizinhos da esquina? E aquele que mora na comunidade carente da nossa cidade? Onde é que eles estavam na fila da reencarnação para que Deus, o que eles fizeram para que Deus apontasse o dedo e dissesse: você não será privilegiado? Então, quantos sofrimentos, pessoas que na vida única
receberiam sem ter merecido. E aí a gente pergunta, qual seria o critério que Deus utiliza ou utilizaria, se fosse verdade, para nós não é verdade, para escolher? O que ele faz? Joga dados lá em cima? Atira uma flechinha na cabeça de quem cair, ele diz esse aqui vai para o lado de cá e esse aqui vai para o lado de lá? A gente sabe que, vamos voltar no começo, Deus é justo porque Deus é perfeito. Então não pode ser assim. Então a gente se pergunta, tem que haver uma explicação mais coerente? Qual é a explicação mais coerente? Claro que vocês sabem, eu já comecei falando da explicação. Eu já comecei falando da reencarnação, mas a gente precisa entender por que a reencarnação é justa, porque eu continuo não vendo por que razão que determinada pessoa tem um problema sério que eu não tenho, que as pessoas próximas de mim não têm, e eu não vejo porque aquela pessoa nasceu naquela condição, ou acabou a vida levando àquela condição. Então por que a reencarnação é justa? A gente também vai se perguntar. O princípio da reencarnação, eu coloquei em amarelo que é para frisar, permite compreender os motivos das dificuldades deste mundo de provas e expiações. Gravem essas duas palavras, provas e expiações. Eu não vou explicar agora. Elas estão conceituadas no final com outras palavrinhas importantes que tratam dos motivos de nós reencarnarmos. Mas é através da reencarnação que nós poderemos compreender porque num mundo de expiação, num mundo de provas, ou em outras palavras, num planeta Terra, equivalente à Terra, nós temos tantas dificuldades. Possivelmente, vocês liguem a TV e ao ouvir determinadas notícias, qualquer que seja o teor, vocês devem perguntar-se assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer morar num mundo como esse? Ou num planeta como esse? Ou no seu grupo de vizinhança, o que eu fiz para morar num bairro com uns vizinhos como esse? O que eu fiz para casar com uma mulher ou com um homem desse? Eu não falei o homem primeiro que o marido está aqui. Se eu falasse o homem, ele ia achar que era indireta. Então, o que eu fiz para casar com uma mulher ou com um homem como esse? O que eu fiz para ter um filho como esse? O que eu fiz para ter esses pais ou não ter os pais? Quais são os motivos? Então a gente vai entender pela lógica da reencarnação que, frise-se, é uma lei natural que não se burla, não adianta tentar protelar nascer de novo, porque vai nascer algum dia, reencarnar, não adianta dizer eu nunca vou reencarnar, porque vai sim. E não adianta ficar dizendo não existe essa lei, é bobagem, é tolice, porque é irrelevante acreditar ou não acreditar. A coisa acontece porque é uma lei. E essa lei foi feita pela providência divina que gere, que rege, melhor dizendo, todas as coisas, o universo inteiro. Com relação à reencarnação e à justiça divina, que é o tema central do nosso bate-papo, nós podemos ver que a reencarnação é justa porque ela tem algumas características. A primeira delas é que ela é útil para o desenvolvimento da moral e da inteligência. Ali na frente vocês vão perceber, num outro slide, que eu vou voltar a tocar nesse aspecto. Mas basicamente ela é justa porque todos vão nascer nas mesmas condições. Não estou falando de condições materiais. Estou falando de condições encarnatórias. Porque quando Deus cria, Ele cria todos os espíritos no termo que usualmente se fala no espiritismo, simples e ignorantes. Uma vez eu lembro de ter comentado isso perto de determinada pessoa e a pessoa ficou muito brava porque ignorante é um termo ofensivo. Na verdade, ignorante não é um termo ofensivo. Nada é ofensivo se a gente não se ofende e se a gente não quer ofender, né? O ignorante é o que desconhece. Simples por quê? Porque ele não tem nenhuma premissa anterior, ele não tem nenhum conhecimento anterior. Ignorantes por quê? Porque todo o conhecimento que ele terá, ele vai adquirir. Adquirir através do quê? Da escola da vida.
Então todos partem do mesmo ponto. E todos possuem as mesmas aptidões e as mesmas obrigações. Significa dizer que todos, não importa que tipo de vida vão ter lá desde o princípio, eles terão obrigações a cumprir para com a vida, para com o meio, para com o momento, o grupo onde ele está. E ele também terá sempre a aptidão para desenvolver-se. Eles todos, quando eu falo eles, eu já estou voltando no passado da humanidade, falando lá dos homens primitivos, que nascem em mundos primitivos, que a gente poderia comparar com os homens das cavernas, vamos dizer assim. Aqueles que antigamente não sabiam nem o que era a roda e o fogo, e que, através das aptidões, conseguiram, através do esforço e da necessidade e do empurrar da vida, desenvolver-se até descobrir a roda, o fogo, começar a pensar que era muito melhor dormir numa caverna do que embaixo da árvore, descobrir que de repente embaixo da tempestade ele poderia morrer porque algumas coisas estranhas caíam do céu e matavam, descobrir que a alimentação A e a alimentação B eram mais adequadas do que a C e assim por diante. E também porque todos, lá no princípio, quando fomos criados, e os espíritos que são criados desde agora, porque Deus não cessa de criar, eles têm a mesma liberdade de proceder. E aqui cabe uma ressalva. Hoje nós não temos a mesma liberdade de proceder, mas eu já vou explicar. Lá no princípio, todos tínhamos, e todos os espíritos simples e ignorantes têm a mesma liberdade de proceder, que é adequada ao quanto de conhecimento eles têm. E é por isso que hoje nós não temos todos o mesmo grau de liberdade. Porque, apesar do livre-arbítrio ir se desenvolvendo cada vez mais, a permissão divina de que nós escolhamos as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos destinos, as coisas que nós queremos fazer, como que nós queremos reagir ao que vivenciamos, apesar disso, ao tomar decisões, a gente lá na frente arranjou uma estrada que a gente obrigatoriamente vai ter que trilhar porque existem consequências. Então, conforme o conhecimento, conforme as atitudes, esse livre-arbítrio vai variando para cada um. Mas nós aqui no planeta Terra, de expiações, com várias provas e em vias de regenerar-se, ou seja, de se tornar um planeta mais evoluído, nós temos muito mais livre-arbítrio do que tínhamos lá no começo, mas todos tinham a mesma liberdade de agir lá no começo, e alguns escolhem desde o começo o bem, apesar da ignorância causar enganos, muitas vezes, porque nós tropeçamos na ignorância, erramos nas escolhas, mas mesmo assim eles queriam fazer as coisas certas, e outros escolheram o mal, como hoje nós escolhemos o bem e o mal através do nosso livre-arbítrio. E também, uma das características da justiça divina perante essa lei de reencarnação é de que não existe um destino imutável a partir da morte. E aqui, embora sejamos cristãos, nós contrariamos várias outras religiões, porque outras religiões dizem que conforme as decisões da vida e o julgamento que se haverá daquele espírito, na morte física, ele será julgado e o seu destino estará selado. E aí eu digo para vocês uma coisa que vocês já estão cansados certamente de pensar ou de ouvir alguém falar: eu sou mãe, e se eu for para o céu e o meu filho for para o inferno, eu aceitarei abandonar o meu filho no inferno e ficar no céu? Eu deixarei o céu merecido para ir ficar com o meu filho no inferno? Ou eu esquecerei o meu sentimento e a pessoa que eu amei a minha vida inteira, porque nós jamais, em momento algum, daqui até a eternidade, nos encontraremos novamente? E como é que a gente questiona a imutabilidade da nossa condição pós-vida? Se eu tive condição de estudar, tenho pai e mães vivos,
tenho um bom casamento, uma família agradável, tive condições de estar aqui com vocês porque conheci a doutrina espírita, eu tenho amigos, pessoas que confiam em mim, e aquele que não tem? Cujos pais os abandonaram, não o conheceu, nasceu numa condição educacional inferior, nasceu com uma condição mental às vezes inferior, não recebeu carinho, amor, nenhuma condição. Como é que ele erra e vai ser julgado na mesma balança que eu serei julgado, ou que vocês serão julgados, e o nosso destino estará selado? Então, não existe uma destinação eterna após a morte, senão quando nós já formos perfeitos. Aí a destinação é eterna, por quê? Porque nós, eu diria melhor, não eterna porque nós somos criados. Seria perante toda a imortalidade, porque tivemos princípio e não temos fim. Durante toda a imortalidade poderemos ter uma condição, sim, mas daí é porque nós já evoluímos. Enquanto estivermos aqui na Terra, enquanto vivermos nos mundos carnais, enquanto precisarmos reencarnar, mesmo que em corpos físicos mais sutis, nós não teremos um destino selado definitivamente. Isso é muito importante. Com tudo isso que está dito nessa pequena imagem aqui, nessa pequena frase, nós podemos considerar que existe muita justiça e muito amor da parte de Deus para criar e colocar nas nossas vidas a possibilidade de reencarnar. E existem outras duas leis, que vocês já devem ter ouvido falar também, que é o livre-arbítrio e a causa e efeito. O livre-arbítrio eu já mencionei. Por quê? Porque nós podemos fazer escolhas. Nós escolhemos o tempo todo. Vocês escolheram estar aqui nesse momento. Escolheram vir ao shopping não para fazer compras. Escolheram sair de casa e não assistir a TV, dormir mais cedo, fazer o seu joguinho, ler um livro. Escolheram não ir, sei lá, visitar alguém. Vocês escolheram muitas coisas. Edson, ao me apresentar, agradeceu a minha presença. Eu que agradeço estar aqui, mas eu também escolhi aceitar o convite, escolhi ser palestrante tantas noites da minha vida durante os últimos anos, e se Deus quiser e permitir, até o final da minha existência, eu escolherei muitas outras noites estar falando com pessoas como vocês. Por quê? Porque através das escolhas eu usufruo e vocês usufruem do seu livre-arbítrio, que é uma lei e um direito que Deus nos dá. Só que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, boas ou más, terão consequências. E as consequências envolvem uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz assim: pode plantar o que quiser. Quer plantar espinho, você planta. Quer plantar flor, você planta. Quer plantar árvore, você planta. Quer que ela seja frutífera, pode ser. Não quer que seja frutífera, também não tem problema. Se você gosta de maçã, planta maçã. Se gosta de abacate, planta abacate. Não tem problema. Porém, cada um será responsável, e não tem jeito de escapar, em colher aquilo que plantou. Então a causa nós escolhemos, mas a consequência, que é o efeito, ela é inevitável. E o que é mais importante? Por que coloco duas leis dessas para falar de reencarnação? Porque não dá para colher numa vida só tudo aquilo que a gente faz. Às vezes nem de bom, e com certeza não dá para colher o que a gente faz de mal também. E aí, se nós tivermos uma vida só e não conseguirmos receber o que há de bom que nós merecemos, porque fizemos por merecer, o que significa? Significa que nós não fomos premiados por Deus. Talvez, claro, nós sabemos que existem as premiações do pós-vida, mas eu estou falando também da encarnação, porque tem pessoas que merecem ser felizes. Nos mundos felizes, nos mundos superiores, as almas que estão lá encarnadas e são boas, elas são felizes na encarnação. Elas continuam desenvolvendo moral, desenvolvendo inteligência, criando e usufruindo
fruto da criação através da alegria de estarem naquele mundo progredindo. Então, muitas vezes a gente tem de Deus o mérito de receber na própria encarnação algumas coisas boas, embora a Terra não seja um mundo feliz. Essencialmente feliz não, mas com momentos de felicidade. Mas também não dá, às vezes, para colher aquilo que é negativo e que a gente também fez por merecer. Quantas pessoas passam 10 anos, 20 anos, 10 anos é muito novo, mas 20 anos, 40 anos, 80 anos, cometendo loucuras na sua vida e prejudicando a vida alheia e não mudam a conduta e não colhem as consequências. Quantas pessoas tiveram atitudes criminosas e nem mesmo foram percebidas as suas atitudes. Ninguém sabe que cometeram essas atitudes. E aí, onde fica a consequência? Deus, pela justiça, porque Ele é virtuoso, porque Ele é perfeito, dá a reencarnação como a oportunidade de que nós recebamos aquilo que merecemos. E ao receber o que é bom, isso é um feedback positivo. Qualquer um que diz, recebe de outro, puxa, que legal o que você fez, ele vai se sentir motivado a continuar fazendo. E todo aquele que recebe da vida ou um feedback negativo, que ele vai sofrer por aquela consequência que ele está vivenciando, ele vai dizer assim, olha, eu estou vivenciando isso porque eu fiz aquilo, não gostei. E não só ele vai entender que a consequência é causada porque ele fez o mal para alguém e aquele alguém também sofreu, e ele está sofrendo e ele sabe que o outro sofreu, então ele não vai fazer o mal para o outro, porque ele também não quer o mal para si mesmo. Então, a própria força das coisas, através do livre-arbítrio, através da lei de causa e efeito e através da reencarnação, permitem com que nós não estagnemos. Nós jamais estaremos estagnados, parados por muito tempo. Porque aquela bendita frase que eu vivo falando e todo espírita gosta de falar, mas eu falo porque ela é extremamente educativa, ilustrativa, é: quem não vai pelo amor, vai pela dor. E todo aquele que escolhe a dor, uma hora cansa de sofrer. Aí, às vezes, alguém pode chegar aqui e perguntar assim, ou estar se perguntando assim: gente, tá bom, o Espiritismo fala da reencarnação, mas o Espiritismo foi lá codificado por Allan Kardec, lá no final, um pouco mais da metade de 1800, né? Lá por 1857, que é o Livro dos Espíritos, foi lançado. Ok, e a reencarnação antes? Não existia? Inventaram? Como é que se sabe que Deus é que inventou a reencarnação e não é um conceito espírita? Pois eu digo para vocês que a reencarnação sempre existiu. E os slides que seguirão são apenas algumas citações que tem no decorrer do tempo e inclusive dentro do cristianismo, que vão mostrar que a reencarnação já existia e que não é uma invenção humana, não é uma invenção espírita. E aí nós vamos lá para o papiro egípcio, 3.000 anos antes de Cristo. Estava escrito no papiro: antes de nascer, a criança já nasceu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa, como o dia solar que renasce. 3.000 anos antes de Cristo, ele diz: a criança já viveu, a morte não é o fim, e a vida é como o sol que renasce. Ele poderia ter dito como o sol que nasce. Nós falamos nascer do sol, o certo seria o renascer do sol. Então já se tinha um conceito reencarnacionista há 3.000 anos antes de Cristo. 1.320 anos antes de Cristo, no papiro Anana, do vizir do faraó Sete II, ele diz: o homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho, ou como um pensamento. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas.
Quer frase mais espírita do que esta? Ele diz: retornamos à vida várias vezes, não recordamos, porque existe a lei do esquecimento a nosso favor. Graças a Deus não recordamos quem fomos e o que fizemos, porque seria difícil. Ou vocês adoram lembrar do Natal passado, ou daqui a 5 anos passados, quando vocês brigaram com a mãe de vocês, e depois, 1 ano depois, ela desencarnou, e nunca mais vocês tiveram oportunidade de passar um Natal feliz com ela. Ninguém quer lembrar um tipo de coisa assim. Agora imagine lembrar de uma vida inteira, ou de várias vidas, em que nós fomos maus, em que nós nos equivocamos seriamente. Então nós não recordamos, ele diz. E às vezes a gente recorda como se fosse um sonho, ou um pensamento, talvez uma intuição, e isso também acontece, porque ele vem como um sinal de que nós estamos indo no caminho certo para reforçar, ou como um alerta de que estamos começando a desviar. E no fim, ele diz, o vizir, ele fala que nós recordaremos e todas as vidas nos serão reveladas. E nós conheceremos a nossa história integral. E o esquecimento, é importante dizer, só acontece porque este cérebro não participou da minha existência como espírito. Eu não tenho a bagagem espiritual registrada neste HD cerebral, mas o espírito tem. Então, quando nós desencarnamos, naturalmente, conforme a nossa capacidade, nossa necessidade, a gente vai lembrando. Platão, citando Sócrates, quase 400 anos antes de Cristo, diz que é certo que há um retorno à vida e que os vivos nascem dos mortos. Os vivos nascem dos mortos. Quem é morto? O corpo é morto, mas o espírito permanece. Da onde vem o vivo? Do morto, daquele que um dia já desencarnou e volta à vida. E aí nós vamos para o Velho Testamento, lá em Isaías, que diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se fosse só viverão após a morte, ele não falaria de novo. Então, ele continua dizendo: aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Um despertamento físico e um despertamento moral. Novo Testamento, Jesus não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Somente ele verá o reino de Deus. Ou seja, quando nós nos aperfeiçoarmos através dos vários renascimentos, nós conseguiremos ter uma vida espiritual superior, elevada, e estaremos no reino dos céus, no reino de Deus de verdade. Novo Testamento, também Jesus: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Eu botei um parênteses porque o texto eu corto e eu vou embaixo. Lá em Malaquias, Velho Testamento: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia, o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, Malaquias já previa a vinda do Messias e dizia: antes do Messias chegar, e o Messias era Jesus, Elias terá voltado. Então por isso que Jesus diz: digo que Elias já veio e não o reconheceram. E então os discípulos compreenderam que eles tinham falado de João Batista. João Batista era o primo de Jesus. E João Batista tinha vivido na mesma época de Jesus. Eles conviveram, tinham idades semelhantes. E o mais interessante, que para os que ainda querem duvidar um pouquinho, sabe qual foi o maior crime de Elias? Mandar degolar 400 e poucos sacerdotes de Baal. Sabe como João Batista morreu? Degolado. Lei de causa e efeito. Não na mesma vida. Continuando, Novo Testamento, Jesus diz: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Se o Espírito fosse criado na concepção ou no nascimento, ele diria: vocês sabem de onde ele vem? Ele diz: não sabem. Se ele não sabe, é porque ele veio de outro lugar, que a gente não sabe aonde é. E não sabe para onde vai. Se nós tivéssemos um destino de céu e inferno, Jesus diria:
Vocês sabem que ele vai para o céu ou para o inferno, mas nós não sabemos para onde vamos porque depende da nossa conduta. E esse daqui eu trouxe porque é uma frase muito usada pelos que são detratores da ideia de reencarnação. O Novo Testamento fala em Hebreus: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quem quer ir contra a lei de reencarnação usa esta passagem, dentre outras que eventualmente existem, para dizer, está escrito lá no Novo Testamento, só se morre uma vez e depois vem o juízo. E é verdade. Ô Vânia, peraí, você acabou de falar que a gente nasce, renasce, reencarna, morre, vive. Como é que você está falando agora que é verdade isso aqui? É verdade. E eu explico para vocês. Quantas vezes este corpo vai morrer? Eu morro mais de uma vez? Vocês, esse corpo que vocês estão usando aqui, morre mais de alguma vez? Se morrer, morreu. Ah, mas e se for ressuscitar? Não morreu. Talvez tenha tido uma parada como é que é? Sumiu a palavra? Cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. Isso, veio a palavra cardíaca que eu queria falar. Pode ter tido, mas o espírito não desconectou, porque se tivesse desconectado não voltava à vida. Então, se não morreu, não morreu. Se morreu, só morre uma vez. O corpo decompõe, beleza. Aí vem o juízo. Vocês já ouviram falar de EQM, experiência de quase morte? Vocês sabem o que é? Todo mundo sabe? É aquela experiência em que a pessoa numa parada dessas aí, que parece que morreu, o espírito que ela é, e que está usando aquele corpo que provisoriamente está parado, ele tem uma visão rápida, fugaz e totalmente completa da sua existência. Nada fica escondido. É aquele momento que faz assim. Viu tudo que você fez. Eu verei tudo que eu fiz. Para quem desencarna de verdade, viu esse flash, chegou do outro lado, foi para um umbral. Ele pensa assim, eu não mereço? Não, ele sabe que merece. Por causa de tudo que ele lembrou que ele fez. Porque esse vislumbre é o juízo da própria consciência. Dizendo, você não está nesse lugar à toa. Você não está sendo uma vítima infeliz de um Deus arbitrário. Não, você está aqui porque você escolheu. Da mesma forma, os bons, eles sabem que vão para um lugar bom porque ele viu. E aqueles que têm a experiência de quase morte, eles voltam ao corpo e muitas vezes mudam de conduta, alterando completamente o valor que dão à vida, aos relacionamentos, aos sentimentos, porque eles conseguiram ter esse juízo antecipado, de certa forma. Então, gente, quando alguém apresentar para vocês essa passagem dizendo só se morre uma vez e depois vem o juízo, vocês dizem perfeitamente. É assim mesmo. E vocês já sabem explicar por quê. Tudo bem? Agora eu vou voltar, nos encaminhando para o final, mas eu vou voltar. Lembra que eu falei que eu ia falar de expiação e prova? Vou falar mais 3 palavras além de expiação e prova. Vou falar de cooperação, de inteligência e de missão. Essas palavras definem a utilidade da reencarnação para cada um de nós. Cooperação. Deus não precisa de nós. De nenhum de nós. Deus pode fazer tudo sozinho. Mas Ele aproveita tudo que nós podemos fazer em prol da humanidade, do planeta, da existência de todos nós, do mundo que nós vivemos. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos, encarnados ou até desencarnados, na obra da criação. Quanto mais evoluídos, mais eles ajudam, por exemplo, na criação de um mundo. Jesus contribuiu desde o início da formação do planeta Terra. E depois foi governador planetário. E veio e se sacrificou por nós para passar todos os conceitos que nós temos. Então existe isso. Mas nós, quando trabalhamos, também colaboramos. Quando a gente chega e tem uma consciência, por exemplo, de que um animal está sendo extinto pela incúria humana, nós chegamos lá e vamos brigar para defender
que aquele animal não pode ser extinto, que não pode fazer aquilo. Nós vamos cuidar para que as coisas aconteçam, nós vamos preservar a vida, preservar os nascimentos. Na profissão nós vamos contribuir, o trabalho coopera com a obra divina. Cada um no seu grau de conhecimento, na sua capacidade e no grau de mundo que vive. Então nós cooperamos e através dessa cooperação nós evoluímos. Porque desenvolve o que nós vamos falar agora, a inteligência. A necessidade do progresso, porque nós temos um impulso de não estacionar. Alguns, por determinadas circunstâncias das suas vidas e por causa das suas decisões, eu falo alguns espíritos, eles tomam decisões difíceis, complexas, e eles decidem estagnar. E aí eles ficam num processo mental repetitivo, a ponto de serem chamados em obras espíritas, a partir de obra de André Luiz principalmente, de ovoides. Eles perdem a forma perispiritual. Perispírito, parênteses, é o nome do corpo espiritual que nós vestimos além do espírito. Somos o espírito, vestimos um perispírito, que é um corpo intermediário, vamos dizer assim, para que a gente alavanque este corpo material. Então eles perdem a força, ou a forma material, a forma humana, porque eles não querem evoluir. Mas a natureza do espírito é de buscar evolução, de buscar progresso. A necessidade que nós temos de comer, de vestir, de nos relacionarmos e todas as outras coisas que nos empurram a trabalhar. Eu nem queria tanto trabalhar, mas eu preciso. Eu nem queria tanto estudar, mas eu necessito. Se eu nem queria tanto comer, mas eu tenho fome. Tudo isso nos obriga. E ao obrigar, nós somos também obrigados a desenvolver técnicas e formas para conseguir aquilo que a gente precisa de uma forma mais fácil. Nós poderíamos não ter aviões e carros, nós poderíamos simplesmente continuar andando a pé, mas não, a necessidade e a vontade de aproveitar cada vez melhor o tempo e as oportunidades faz com que a gente desenvolva. A inteligência vai desenvolvendo e, por consequência, a moral também se desenvolve. Nós não desenvolvemos primeiro a moral. Lá no começo, quando eu disse que o livre-arbítrio faz com que alguns escolham o bem e o mal, ele não sabe que é o bem e o mal. Ele simplesmente decidiu fazer assim ou assado. Com a inteligência, começa-se a desenvolver os valores morais. Por que nós ainda vivemos num planeta de expiações? Porque nós erramos e temos impulsos negativos. Por quê? Porque a nossa moral desenvolveu depois da nossa inteligência e quando ela começou a desenvolver, nós escolhemos o lado errado da força. E ainda estamos tropeçando e nos esforçando para desenvolver as virtudes. E é assim que o homem vai evoluir, saindo lá do homem primitivo e passando para o angélico, até nessa jornada que a gente chama de civilização. Nós, aqui na Terra, mundos melhores que esses, já no mundo de regeneração existe a expiação, mas é menos. Aqui tem muito, que é o nome é o título, vamos dizer assim, a classificação do planeta. Expiação significa resgatar, significa pagar. Pagar o quê? O homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem. Simples assim. Não importa se ninguém viu, não importa se ninguém sabe, não importa como foi que a gente conseguiu burlar a lei humana. Vai receber sim, porque ele precisa sentir na pele para que ele compreenda que aquilo machuca. A gente podia aprender de outro jeito. Todo dia que a gente acorda de manhã, algumas pessoas não têm esse hábito, mas a maioria de nós tem fome e vai comer. Não é o café da manhã? Não é gostoso o café da manhã? Se eu tenho fome de manhã e eu olho para vocês aqui, eu presumo que vocês tenham fome de manhã. E se vocês estiverem na minha casa, qual é a minha? Se eu for uma pessoa boa, a minha natureza dirá, oferece café da manhã para os seus visitantes. Concordam? Mas tem gente que não está nem aí para essa teoria. E simplesmente acha que o outro sente diferente dele. E aí ele só vai perceber que dói, que machuca, se ele experimentar. E aí que vem a expiação como processo educativo. E a expiação abrange
sofrimentos físicos, sofrimentos morais, e não se limita à vida física. Ela invade a vida espiritual. Porque não é simplesmente sair daqui para lá e achando que vai receber premiação do outro lado da vida, porque aqui não foi bonzinho, mas teve dor de barriga. Não é assim. A vida vai ensinando enquanto precisa aprender. Embaixo eu coloco uma citação rápida do livro A Vida Escreve, que é do Hilário Silva, pela mão do Chico, do exemplo do Saturnino. Para que eu não extrapole, vou contar rapidamente. E vou contar porque é preciso. Muita gente fala de karma no meio espírita. Não existe karma no meio espírita. A palavra karma não é uma palavra espírita. E quem fala, fala errado. E se falar porque os outros entendem, me desculpa. Nós temos obrigação de compreender o significado certo da palavra e ensinar para as pessoas. Se a gente quer dizer o seguinte, olha, karma seria mais ou menos o karma, mas não é bem assim. Por isso que eu vou explicar a história do Saturnino. Opa, passei para frente? Voltei. Cadê? Voltei. O Saturnino era um homem muito trabalhador, muito bondoso, muito gentil, muito educado, espírita. É uma obra espírita, então ele era espírita. Podia ser católico, podia ser evangélico, podia ser budista, podia ser hinduísta, qualquer um. Não tem problema. Podia não ter nem religião, mas ele era uma pessoa boa. E ele, como espírita, inclusive, ia ao centro espírita, fazia atividades na casa espírita e era muito bom trabalhador numa empresa, numa fábrica. E um belo dia ele sofre um acidente de trabalho. Nesse acidente de trabalho machucou o braço dele, até aqui a metade, ficou feio, a ferida, machucou. E aí ele vai para o médico e todo mundo que conhecia, né, como aquele homem era idôneo, como ele era nobre, como ele era bom, as pessoas questionavam, mas por que com o Saturnino? Ele é um homem tão bom, nossa, tanta gente aí que não está nem aí com o trabalho, não acontece nada. Enfim, alguns questionavam, mas por que Deus fez isso com o Saturnino? Ele é um homem de tanta fé, trabalhador, né? Ele vai para o médico diz a ele que apesar das feridas, ele só vai perder o polegar, enfaixa lá, dá 30 dias de licença para ele se recuperar. Saturnino não reclama, mas fica triste. Porque, afinal de contas, ele se esforça tanto e mesmo assim ele teve que passar por aquilo, perder o dedo. Para ele foi um choque. À noite, com a esposa, ele vai ao trabalho mediúnico, onde ele ia, na casa espírita que ele frequentava. E ele chega lá, um grupo pequeno de pessoas, o coordenador espiritual do grupo passa uma mensagem para ele dizendo: Saturnino, para de tristeza infrutífera, para com esse pensamento dessa forma, porque eu vou lhe contar, sem muitos detalhes, por que razão que você perdeu seu dedo. Você, numa existência anterior, era um feitor de escravo, um sitiante, era um fazendeiro, alguma pessoa que trabalhava com esse tipo de fazenda, de local. E aí você tinha um empregado. Esse empregado falhou com você. E como você era um senhor muito forte, muito poderoso, muito mandão, o que você fez? Os enfeites são por minha conta, tá, gente? Que lê a história depois, você vai ver que ele não era mandão, não. Não estava falando isso. Mas... Você vai achando engraçado, né? Mãe pode rir, tá? Vocês também podem, se quiser. Mas é só para dizer que ele era mandão, para entender porque ele fez agora. Autoritário. Eu gosto da palavra mandão. Bom, ele era autoritário, como o meu amigo disse. Ele era autoritário e ele chegou lá, colocou o braço desse empregado que falhou na moenda de cana e triturou o braço deste homem até a altura do cotovelo. Quando ele desencarna, tudo que vinha na cabeça dele era a cor do caldo de cana, avermelhado pelo sangue, pela dor e pelo sofrimento daquela pessoa. Ele se modificou, se arrependeu e disse: eu quero perder o meu braço útil no trabalho, para que eu sinta na pele, através da expiação, o que eu causei àquele homem. Contudo, e aí é que está a beleza da lei de causa e efeito, e aí é que está por que não é karma e não é pena de talião. Porque karma e pena de talião significa olho por olho, dente por dente.
Saturnino continua escutando a história. E aí o espírito diz a ele: como nesta encarnação, com a sua programação de trabalhar e perder o seu braço útil, mas você, desde o princípio, teve uma conduta digna, foi uma pessoa esforçada, se moralizou, fez o bem para todo mundo, se espiritualizou, está trabalhando em prol do próximo, a espiritualidade percebe que na balança da justiça, você não precisa mais perder o braço. Somente o dedo é o suficiente para você expiar a sua condição. E aí ele fala umas frases bem bonitas que eu não trouxe porque eu ia falar demais e ia cansar vocês hoje, mas está lá no capítulo 20 de A Vida Escreve. Vão lá e leem depois a história inteira. Ele diz: Deus não quer punição e sofrimento. Deus cria para nós processos educativos. E aí eu convido vocês a pensarem nas próprias dores, aproveitando o momento. Se a gente sofre, talvez, dependendo da nossa conduta, estejamos sofrendo menos do que teríamos feito necessidade como Saturnino, porque somos trabalhadores. Mas talvez nós estejamos sofrendo exatamente o que fizemos alguém sofrer no passado, porque nós não estamos caprichando na encarnação. Prestem atenção nisso. Mudando rapidinho, indo para o final. Prova. Nem todo sofrimento é indício de falta, ou seja, nem todo sofrimento é necessariamente uma expiação. Frequentemente são simples provas, testes mesmo, escolhidas para acelerar o nosso adiantamento. A gente diz assim: bom, eu já expiei determinada imperfeição, e agora eu acho que eu estou apta, estou pronta para vivenciar essa experiência e mostrar que eu já aprendi a ser mais humilde, não sou tão orgulhoso, a ser mais caridoso, não ser tão egoísta, e assim vai. Então isso, muitas vezes a nossa vivência não é expiação, mas é uma prova que nós pedimos para experimentar e que através das reencarnações nós vamos experimentando para quê? Para evoluir. Porque se nós estivéssemos na escola mesmo, um professor dissesse assim: olha, é o seguinte, nós estamos no meio do ano, se você tirar 10 em 2 provas, você não precisa vir nos próximos 6 meses. Quem é que topa estudar 15 dias seguidos, dia e noite, não ir para balada, não ir para festa, não fazer mais nada, não assistir TV, não jogar, não ir para o Facebook, para fazer 2 provas, tirar 10 e ficar livre 6 meses? Vocês não topam? Todo mundo topa. E se alguém diz para você: se você fizer tal prova porque você está pronto para fazer, ou você disser: eu estou pronto para fazer determinada prova, eu quero reencarnar nessa condição, faz a prova para ver se já passa. E se nós estivermos preparados, nos esforçarmos, tivermos boa vontade, vamos passar e nos desenvolvemos com mais velocidade. Agora tem um detalhe que é muito importante: a expiação sempre vai servir de prova. Significa dizer que uma expiação bem vivida já elimina a necessidade de provar outra vez. Contudo, a prova nem sempre é expiação, como eu já disse. Então, gente, tá sofrendo? Pode ser expiação? Pode. Mas se for uma expiação, aceite com amor, porque isso vai fazer a diferença para que não precise provar no futuro. É um sofrimento probatório? Aceite com amor, porque foi você que pediu para poder evoluir. Tudo bem? Deu para compreender? Tá. E por fim, missão. Ah, sim, não é só Jesus Cristo, nem Mahatma Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá, e nem outros grandes trabalhadores que nós conhecemos, e muitos dos que nós não sabemos nem que existiram, anônimos, que têm missões. Nós também temos missões. Missões são as tarefas que nós assumimos como encarnados. Não estamos falando das coisas triviais, estamos falando de coisas importantes. Cada espírito desempenha tarefas especiais na encarnação. Eu sou mãe. Eu acredito que ser mãe é uma missão. E vocês têm as suas missões. A missão dos pais, dos filhos, dos políticos. Esse trecho não foi eu que inventei. Está lá
nas nossas obras básicas. E eu falo isso por quê? Porque hoje nós podemos ver a responsabilidade que os nossos políticos como um todo no mundo, não estou falando de político brasileiro, eles têm para conosco. Assim como eu como advogado, o outro como médico, o outro como psicólogo, o outro como terapeuta, o outro como engenheiro. Você já pensou a responsabilidade da gente? Que pode ser uma prova de comprometimento? Pode, mas também, dependendo do que a gente abrace para fazer, pode também virar uma missão pela nossa responsabilidade. Então, gente, não existe justiça sem reencarnação. A reencarnação é a única explicação para a justiça divina. Todas as vezes que eu perguntei para amigos de outras religiões como é que eles esclareciam, como é que eles explicavam a justiça divina sem a reencarnação, eu nunca obtive resposta. A gente obtém algumas respostas que vão em volta do assunto principal. Isso não é um problema para a gente apontar dedo, não é uma crítica, não é nada. É só que a reencarnação faz parte da equação matemática da vida. Sem ela, o final vai ser negativo. Para ser positivo, precisa ter reencarnação. Para existir Deus, como nós acreditamos que é Deus justo, bom, perfeito em todas as suas virtudes e qualidades, precisa haver reencarnação. Quem crê em Deus sem aceitar a reencarnação pode acreditar em Deus, mas acredita de forma cega, porque ele não consegue compreender. E a beleza do Espiritismo é procurar dar os conceitos para que cada um de nós compreenda, porque quando a gente compreende, a gente ama mais, nós aceitamos muito mais as leis e a vida que nós temos. Então, sem compreender, nós não teremos a fé necessária para viver. Com a reencarnação, nós sabemos que está tudo certo, que a vida, o futuro, o que eu vivo e o que vou viver, o que nós estamos experimentando é escolha nossa. E por fim, que nós estamos construindo o céu futuro que nós desejamos experimentar e vivenciar por toda a imortalidade da nossa existência. Tá bem? Eu agradeço profundamente mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenha trazido conceitos, conteúdos que vocês reflitam, principalmente reflitam sobre a própria vida, porque nós não estamos aqui a passeio nem à toa. Há um motivo para tudo. Saiam daqui com a mente focada, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação e o que estamos fazendo de nós. De minha parte, além da minha gratidão, eu quero convidá-los para estar aqui amanhã, na quarta, na quinta, na sexta, para as outras palestras. Todas serão muito boas. Amanhã, inclusive, eu tenho condições de vir assistir, estarei por aqui. E convidar para quem não veio ainda, que a Feira do Livro está até dia 10. Convidar quem quiser vir para privilegiar a Feira do Livro. Lembrando de divulgar também, porque o que o Maxi Shopping permitiu que nós fizéssemos aqui é de uma grandiosidade para a doutrina espírita e para nós espíritas da cidade de Jundiaí muito grande. Nós somos muito gratos ao shopping que nos ofereceu esse espaço, porque apesar de ter um foco religioso no sentido da moral, né, que nos liga a Deus, isso daqui é um trabalho de educação da alma, é um trabalho educativo. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus abençoe e acompanhe todos vocês. E obrigada também aos que estão online me acompanhando.